Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus para você. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11 é o nosso estudo de hoje. Nós vamos ver nesse texto os grandes feitos do Senhor Moisés, relembrando mais uma vez Israel das grandes maravilhas que o Senhor fez durante a jornada deles até o momento. Diz assim, Deuteronômio 11: Amarás o Senhor teu Deus e todos os dias observarás os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com vossos filhos, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, o vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido, os sinais e as obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Não foram os vossos filhos que viram que ele fez por vós no deserto, até chegardes a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, quando a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas famílias, as suas tendas e tudo o que lhes pertencia, no meio de todo Israel. Mas fostes vós que vistes com os vossos olhos toda a grande obra que o Senhor fez. Guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e tomeis posse da terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra em que mana leite e mel. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. A terra que passais a possuir, porém, é terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. É uma terra na qual o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Sê fiel. Se fielmente obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, o vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra no tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Cuidai para que o vosso coração não se engane, e, desviando-vos, sirvais a outros deuses e vos prostreis diante deles. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Gravai essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde-as como faixas na vossa testa. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentando na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos batentes das vossas portas da vossa casa, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, como numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Se fielmente guardares todos esses mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor, o vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e chegando-vos a Ele, também o Senhor, de diante de vós, expulsará todas estas nações, e despojareis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso termo se estenderá do deserto ao Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém
subsistirá diante de vós. O Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o terror e o temor, como vos disse. Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes o mandamento do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes o mandamento do Senhor, o vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando o Senhor, o teu Deus, te fizer entrar na terra que vais conquistar, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina próximos de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Estais atravessando o Jordão para entrar e possuir a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus. Quando tomardes posse dela e nela habitardes, tende cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor. Nós somos agradecidos ao Senhor pelo fôlego de vida, por esta linda oportunidade de glorificar o teu nome, Senhor. Te agradecemos por este dia, te agradecemos por este momento, pedimos que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso coração e fale conosco. Sabemos que a tua palavra jamais volta vazia, mas ela prospera naquilo que ela foi enviada. Portanto, o nosso coração está aberto, nosso coração é terra fértil para ouvir do Senhor as lições que o Senhor tem para nós. Muito obrigado mais uma vez, nós te damos graças e estamos dispostos a ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, igreja. Chegamos no capítulo 11, para nós é uma bênção muito grande chegar nesse capítulo, a própria palavra que nos guia. Estamos no capítulo 11, vendo Moisés repetir para o povo, antes deles entrarem na terra prometida, Moisés repetindo para eles muitas coisas, repetindo a lei, repetindo todo o direcionamento de Deus, mas ao mesmo tempo que ele repete, ele traz coisas novas para nós, e coisas que nós não havíamos visto ainda na palavra de Deus. E nós vamos ver que aqui ele vai mostrar para o povo de Israel os grandes feitos do Senhor, tá? Mas ao mesmo tempo que ele vai mostrar os grandes feitos do Senhor, ele vai chamar o povo de Israel para a obediência. Então nós já começamos com Deus chamando a obediência todos aqueles que viram suas maravilhas desde o Egito. Temos que lembrar que toda aquela geração, irmãos, que foi contada de 20 anos para cima, morreu no deserto, tá? Então toda aquela geração que foi contada de 20 anos para cima, Deus aqui, neste momento que nós estamos lendo o capítulo 11 de Deuteronômio, já havia matado todos eles. Então Deus agora estava falando para quem? É para aqueles que saíram do Egito com menos de 20, porque eles é que sobreviveram. Então o Senhor está falando para eles aqui. Então Moisés está relembrando os feitos, não para quem não viu, mas foi para quem viu, né? Na verdade foi para eles que viram. Deus então chama a atenção, eles presenciaram tudo aquilo que o Senhor falou. Se você prestar atenção bem na palavra, você vai ver que o texto começa dizendo assim: amarás o Senhor, o teu Deus, e todos os dias observarás os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Aí o versículo 2 diz assim: considerai hoje, e entre parênteses, não falo com vossos filhos, que não conheceram nem viram. Está vendo? Então eles falaram, ele já começa dando um sinal para nós, e ele vai repetir essa mesma palavra mais para frente. No versículo 5, ele vai falar: olha, não foram os vossos filhos que viram o que ele, o Senhor, no caso, fez por vós no deserto, até chegardes a este lugar. Está vendo? Então, na verdade, irmãos, o Senhor está chamando a obediência aqui um povo muito específico. Não está falando para os meninos que nasceram no deserto. Está falando para a geração toda que saiu do Egito. Por quê? Porque se você for olhar lá em Números capítulo 14, versículo 29, volta a sua Bíblia um pouquinho aí, você vai ver em Números que Deus cuidou de destruir, de matar toda aquela geração. Está vendo? Números
capítulo 14, você vai ver isso. Versículo 29, foi quando, o capítulo 14 foi quando o povo se revoltou, né? Logo depois de Moisés enviar os 12 espias, 10 deles voltaram com uma palavra totalmente desanimadora, e Josué e Caleb, muito pelo contrário, cheios da presença de Deus, animavam o povo. Então, por causa deste relatório negativo de que o povo não ia conseguir conquistar a terra, Deus se irou, Deus ficou muito triste. Então Deus tomou uma decisão, que você vai encontrá-la muito mais clara no capítulo 14 de Números, verso 19. Diz assim: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então aqui está muito claro que toda geração que foi contada no recenseamento de 20 anos para cima, murmurou contra o Senhor, Deus destruiu todos eles. Daquela geração de 20 anos para cima, apenas 2 é que vão entrar na terra prometida. Quem são os 2? Quem lembra? Josué e Caleb. Nem Moisés. Tá, irmãos? Nem Moisés, tá? Moisés está repetindo aqui no capítulo 11 que nós estamos estudando, né? Ele está repetindo a lei, está repetindo os grandes feitos do Senhor, lembrando dos pontos trágicos também. Então, na verdade, nem Moisés vai entrar. Arão, né, já faleceu, e Moisés vai falecer ainda. Então preste atenção, nessa narrativa, já começamos com Deus chamando o povo à obediência. Só que Deus está falando especificamente com todos aqueles então, que viram as maravilhas do Senhor. Então, queridos, existe um peso muito grande sobre cada um de nós que tem uma experiência com Deus, que já viveu a graça de Deus, já viu o Senhor operar, e a gente tende ainda a desviar dos caminhos do Senhor. Então ele vai falar especificamente para toda aquela geração maior que saiu do Egito e foi contada com mais de 20 anos para cima, porque eles foram os que sobreviveram. Então vai entrar da geração antiga Josué e Caleb, mais todos aqueles que tinham 20 anos para baixo. Agora imagina a diferença de idade, hein? Que diferença, hein? 20 anos, os ministros tinham menos de 20, os que sobreviveram. Porque durante 40 anos, aliás, durante uns 38 anos, mais ou menos, vamos dizer assim, o Senhor cuidou de matar toda aquela geração. Então, passaram-se 40 anos, né, desde toda a jornada deles no deserto. E agora está lá Josué, sabe-se lá quantos anos, estava lá Josué, e uma diferença muito grande entre os líderes e os liderados. No entanto, Deus é muito claro em rever para eles aqui, trazer as maravilhas. Um ponto importante que eu não coloquei ali, é que quando Moisés aqui, do versículo 1 ao 7, está lembrando das maravilhas do Senhor, e fala, considerai, eu não falo aos vossos filhos que não conheceram e nem viram a disciplina do Senhor, no versículo 2, a disciplina do Senhor, o vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, os sinais, versículo 3, e as obras que fez no meio do Egito, rei do Egito, e a toda a sua terra. Vai dizendo, versículo 4, o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho. Está vendo que ele vai lembrando os fatos. E ele repete verso 5, não foram os vossos filhos que viram o que o Senhor fez no deserto até chegardes aqui. Aí no versículo 6, irmãos, tem uma lembrança, que na verdade foi uma lembrança no momento de punição. Versículo 6 diz, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, quando a terra abriu a sua boca e os engoliu e os tragou com as suas famílias, as suas tendas e tudo que pertencia no meio de todo Israel. Então, queridos, aqui tem uma lembrança da grandeza de Deus, o braço tendido em fazer coisa boa, mas tem uma lembrança também de Deus provocar algo que foi horrível no meio de Israel. A Datã e Abirão pecaram contra o Senhor, e Deus ali castigou eles, e Moisés chegou a orar e pedir que Deus fizesse algo diferente, e na verdade foi o que Deus fez. A terra abriu a boca, engoliu esses homens, suas famílias e suas tendas, mas não engoliu tenda de ninguém e nem a família de ninguém. Então Deus ali mostrou o julgamento dele, e Moisés faz questão de lembrar aqui, olha, fica lembrado,
Deus fez muita coisa estrondosa, coisa gloriosa, mas Ele fez coisas terríveis também. Então a gente precisa, irmãos, ter um conhecimento de Deus equilibrado. O mesmo Deus que faz coisas lindas, maravilhosas, que nos levam a festejar, também nos oferece o trágico, a punição, a dor. Por isso que Moisés começa a falar sobre disciplina, né? Os que viram a disciplina do Senhor, versículo 2. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram, diz a palavra logo em seguida, a disciplina do Senhor, o vosso Deus. Vamos ser sinceros, vida com Deus tem que ser uma vida disciplinada. A própria experiência com Deus nos leva à disciplina. A disciplina em várias áreas. A gente aprende a ser disciplinado no orar, no estudar a Bíblia, no seguir as regras, no obedecer às leis, não só a lei de Deus, mas as leis dos homens. Não tem como você dizer, irmãos, que o irmão que serve a Deus, mas você não é uma pessoa que submete aos princípios, às regras, às leis. O cristianismo é isso, não tem esse negócio de infligir e de viver uma vida à margem, né, vamos dizer assim, da lei. Então a gente vê que o Senhor trata essas questões de disciplina. E o fato dele dizer especificamente para quem viu as maravilhas do Senhor, também chama a atenção. Porque quem viu as maravilhas de Deus um dia, tem responsabilidade sobre aquilo que viu. Então quem um dia caminhou com o Senhor e desviou, a pessoa tem que prestar atenção. Ela tem uma responsabilidade com aquilo que viu. Você viu, você viveu. Então você tem que buscar a graça de Deus sobre isso, tá? Para se manter na presença do Senhor. Logo em seguida, do versículo 8 ao 17, Moisés começa a enumerar motivos para a obediência. Veja que Deus está chamando o povo à obediência. Ao mesmo tempo que fala das maravilhas que o Senhor fez, chama a obediência. Então preste atenção que Moisés começa a enumerar esses motivos, né? Porque Deus está dando para Israel uma terra muito melhor do que a terra do Egito. Na verdade chega a ser registrado, registrado para nós, que a terra que Deus estava dando por eles era a terra fértil. Olha o versículo 10. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. Verso 11. A terra que passais a possuir, porém, é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É uma terra da qual o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Então Moisés, quando começa a enumerar, ele começa a dizer, olha, obedece a Deus, porque vale a pena. Deus fez coisas grandiosas, coisas maravilhosas no Egito, e agora, até o momento, né, para vos trazer aqui, e agora Deus vai levar vocês para tomar posse de uma terra, e essa terra é muito boa, essa terra é melhor do que a terra do Egito. Então tudo que Deus faz, querido, para nós, é melhor do que Ele já não tinha feito antes. Presta atenção nisso, tudo que Deus faz para nós é melhor ainda do que Ele já havia feito. Por isso que o crente não pode estagnar. O crente, quando caminha com o Senhor, ele não pode chegar à conclusão que já está realizado na fé. Por quê? Porque o que Deus quer fazer por você hoje é maior e melhor do que Ele fez ontem. Presta atenção, quem foi que levou Israel para o Egito? Quem foi que direcionou o povo de Israel a ir para o Egito? Quem lembra? Quem estudou a Bíblia? Hein? Foi na época de Jacó. Mas para e pensa, quem é que foi que direcionou? Hein? Não entendi? Sim, por isso que eu estou dizendo. Abraão vivia na terra de Canaã, veio uma fome terrível, desculpa, não, falei errado. Jacó vivia na terra de Canaã. Aí de repente, irmãos, deu uma fome terrível em toda a terra, a escassez de comida, a comida foi acabando. Deus já havia providenciado, José foi vendido como escravo, filho de Jacó tinha sido vendido como escravo, para onde? Para o Egito. Então, na verdade, lá o José agora já havia prosperado, José já era governador do Egito, quando Deus providenciou que o Egito fosse melhor do que Canaã para Jacó e sua família. Olha, presta atenção. Então, quando eles saíram de Canaã, Canaã estava
estava ruim, não era o lugar deles. Quando eles foram para o Egito era melhor, era o lugar de comida, era o lugar de criar gado. Foi lá o Egito o lugar da prosperidade de Canaã. Só que anos depois, Deus tira toda a nação de Israel de onde ele havia colocado para voltar para Canaã, porque agora Canaã era melhor do que o Egito. É isso que eu estou traçando para vocês aí, anos da vida de Israel, e só para te mostrar que o que Deus tem para você hoje é melhor do que ele tinha ontem. Então o crente, quando acha que está realizado na fé, já estou bem, eu já estou muito bom, você está enganado, você não conhece o Deus da Bíblia. Nosso Deus é muito dinâmico, Ele nos tira, nos move e nos faz andar, e sempre o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Olha, Canaã era a terra boa, de repente Canaã é lugar de fome, o Egito é o lugar bom, aí vai lá, prosperam, de repente eles começam a escravizar no Egito. Deus manda agora voltar para Canaã, dizendo que agora eles vão entrar numa terra que emana leite e mel. Muitas gerações depois, o que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que se você não ficar atento na sua vida espiritual, você acha que está realizado. Ah não, Canaã é o lugar da bênção, então vou ficar em Canaã. Vigia. Eu não estou dizendo aqui, querido, nada, não tente espiritualizar, porque tem até música que a gente canta que fala sobre Canaã, né? Tijona lembra, caminhando eu vou para Canaã, nada disso, querido. Mas se você for ler a Bíblia, Canaã foi o lugar da fome. Depois eles foram mandados para o Egito. Egito foi o lugar da prosperidade. Depois o Egito virou o lugar da escravidão. Agora o Egito já não presta. E Deus vem dizer para eles aqui, olha, nos versículos que eu acabei de ler para você, 10, 11 e 12. O Senhor dizendo: a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, onde vocês plantavam e tinham que regar com os pés, como se rega uma horta. A terra que vocês estão indo possuir é uma terra de montes e vales que bebe as águas da chuva. É terra da qual o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo do ano até o fim. Então você precisa entender esses movimentos de Deus, os movimentos do Espírito Santo de Deus, e não achar que você já alcançou o topo na vida espiritual. Nós não vamos alcançar nunca. Vai até que nós vamos chegar numa terra, de fato, que é a terra que nós buscamos, que nós almejamos, que é a Jerusalém celestial, a graça de viver eternamente com o Senhor. Então, enquanto a gente está nessa terra aqui, não vamos ficar estagnados, tá bom, irmãos? Só que, ao mesmo tempo que o Senhor está chamando eles para obediência e mostrando que a terra de Canaã é infinitamente melhor do que a terra do Egito, de onde eles vieram, o Senhor outra vez vai deixar claro para Israel que a posse da terra, que é bênção, que é terra que emana leite e mel, que é terra produtiva, fértil, está condicionada à fidelidade de Israel. Então existe, querido, da parte de Deus, a exigência para mim e para você de obediência e fidelidade. Eu já disse aqui e repito, não tem nada em Deus que não seja condicionado a algo da nossa parte. Tudo que você conquistou na tua vida espiritual até hoje, saiba que foi porque foi condicionado em algo da sua parte. Nada. Se você for sincero, você vai notar que tudo tem uma condição. A salvação, que nós não podemos pagar nada por ela, nada, ninguém compra a salvação da alma. A salvação que ninguém pode comprar está condicionada a uma tomada de posição de todo homem. Qual que é? Quem lembra? Quem é que é salvo? Você sabe. Hein? Permanecer até o fim, é uma condição. Mas tem uma coisinha que a gente tem que fazer para ser salvo. O que é? O culto infantil falou. João 3,16. Você lembra que a menina falou e depois pregou? Então quer dizer, nada é incondicional. Não existe essa palavra no reino espiritual, no reino de Deus não existe. Se você for temar com qualquer não, mas na salvação a gente não tem que fazer nada, você vai para o inferno, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Até aí tudo bem, até aí é só Deus. Mas aí entra a parte nossa, para que todo aquele que nele crê. Está vendo? A parte de Deus é, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que ele deu seu Filho unigênito. Até aí é Deus. Agora a outra parte é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está aí, condicionada ao quê? Condicionada a crer. E só vai ser salvo todo aquele que crê. Então não vai ser todo mundo, vai ser só aquele que crê. E tem outros textos da palavra de Deus que vai confirmar isso para nós. Mas isso, irmãos, é só para a gente entender, para não ficar muito confuso na nossa cabeça essa questão, porque a ideia que nós temos é que Deus dá se Ele quiser e só... Não, Ele quer, mas Ele só quer dentro das condições que Ele colocou. Então é o seguinte, é fácil você saber o que Deus quer. Depois que você sabe o que Deus quer, você sabe que você pode almejar aquilo, não é assim? Porque Deus não vai quebrar a sua lei, Deus não vai quebrar sua regra, Ele colocou regra. E o que Deus está dizendo é isso para eles: olha, outra vez o Senhor está colocando, olha Israel, eu tenho uma terra muito boa para vocês, uma promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó. Só que tem um detalhe: Israel, isso tudo que eu estou dando para vocês está condicionado à fidelidade e à obediência. Mais claramente, o versículo 3 diz: se fielmente obedeceres aos mandamentos que vos ordeno, de amar o Senhor, o vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. 14, então darei a chuva na vossa terra, no tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. E ele continua dizendo: darei erva nos vossos campos ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Então, queridos, está aí a condição. Estou pondo vocês numa terra. A terra é melhor do que a terra que vocês conheciam no Egito, mas a posse desta bênção está condicionada à fidelidade, se fielmente obedeceres aos mandamentos do Senhor. Então entra a condição, e eu gosto muito, muito, muito de trazer para a igreja as condições que Deus coloca para a bênção, porque existe hoje uma tendência a facilitar, ou pelo menos tentarem facilitar as bênçãos, para que você encha as igrejas, enche os templos, atrás de bênção fácil, tá? É claro, querido, qual que é mais cômodo? Presta atenção que eu queria que você respondesse. Qual que é mais cômodo? Você orar dias e mais dias e mais dias para alcançar a graça de Deus em determinada área, ou você ir em alguém que você sabe que ora e Deus ouve, pelo menos tem a fama que Deus ouve, e vai lá e aquela pessoa ora por você e Deus vai fazer o que você quer, ou o que você deseja? Qual que é mais cômodo? Veja que eu estou perguntando: quem é mais cômodo? Nem precisa, eu já pus bem claro, né? E o que tem de gente que gosta de ir na casa da fulano e do fulano que ora, o que tem de gente que gosta de ir na casa do fulano, da fulano que vai para o monte, estão roubando o teu dinheiro. Nem tudo, está roubando teu dinheiro, porque tem condições. Nós lemos da semana, na nossa aula passada, no nosso estudo passado, que Moisés orou, intercedeu, na verdade, por Israel, durante 40 dias. Ele disse assim: prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor dissera que vos queria destruir. Está no capítulo 9, verso 25. Então, veja bem, um exemplo de persistência em oração. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés está dizendo que orou porque Deus queria destruir Israel. Aí vamos lá, você acha que ele estava orando para Deus destruir Israel ou para Deus poupar Israel? Durante 40 dias, 40 noites, ele orou, prostrou-se diante do Senhor, pedindo que Deus destruísse ou não destruísse Israel? Não destruísse. Então a nossa tendência é ir no homem de oração e na mulher de oração, porque ele ou ela ora e Deus ouve. Agora, quem de nós aqui está disposto ou disposta a pagar um preço de orar 40 dias, 40 noites por alguém? E no dia que nós estudamos o capítulo 9, eu disse para vocês, Deus já havia proposto para Moisés algo mais fácil, mais cômodo. Deus virou para Moisés 2 vezes que Israel murmurou e pecou, e Deus ficou muito irado.
2 vezes Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, deixa esse negócio, deixa que eu vou destruir esse povo todo e vou fazer de você um povo maior e mais forte. Foi aí que Moisés foi lá e orou: Deus, não destrói, não mata esse povo. Então não era mais fácil uma renovação no povo, já que Deus estava dizendo: Moisés, eu mato todo mundo e vou te fazer multiplicar e te fazer um povo grande e forte. Veja que ele lutou contra a proposta de Deus. E é isso que eu gosto de chamar a gente na questão da intercessão. Eu gosto de mostrar: intercessão é luta. Intercessão é você se interpor entre o julgamento de Deus e as pessoas que sendo julgadas, e você se interpor e clamar e pedir a Deus para não fazer aquilo que Ele quer fazer. Isso aqui é interceder, isso aqui é orar. Isso você quer pedir, você está pedindo para um povo que Deus falou: vou matar todo mundo. Aí Moisés vira: Senhor, não faz isso, o Senhor tirou o povo de lá com mão forte, mão poderosa, que coisa feia, Senhor, será? Porque todos vão ver e vão dizer que o Senhor não teve poder, força para levar o povo até lá, aí resolveu destruir no meio do deserto. Não, não faz isso não, Deus, eu estou rogando para o Senhor. Eu estou dizendo as minhas palavras, o que Moisés disse. Então ele se interpôs com relação a algo que Deus já havia dito que queria fazer. Então, irmão, interceder é isso. Quando nós estamos aí 40 dias de oração e de jejum, o que nós estamos fazendo? Nos interpondo, ou seja, nos colocando no meio do caminho. Deus proclamando o juízo: vou matar e vou destruir, e nós aí entrando no meio, 40 dias pedindo cada dia um lá, se colocou: ó Deus, não faz isso, não faz com a nação brasileira, não destrói, não mata. Ah, Senhor, o povo é mesmo idólatra, o povo é chegado num carnaval, o povo é jogado, enfim, o povo está desviado, mas eu estou aqui pedindo, não vai, é isso. Eu já disse para os irmãos no dia do estudo que nós fizemos no capítulo 9 aqui, quem quiser pode dar uma olhadinha lá no vídeo, é que na verdade a gente está importunando Deus, incomodando Deus com algo que Ele já quis, Ele disse que vai fazer. Mas o que pesa na intercessão, está lá no vídeo, se os irmãos pegarem, é exatamente isso, é a importância que eu e você estamos dando para uma causa. Aí Deus olha a importância que você está dando: peraí, deixa eu rever isto, porque o Delfino Júnior está dando muita importância por esse povo. Deus, eu estou dizendo, eu estou criando aqui uma imagem e estou criando um diálogo que a Bíblia não diz. Mas pelo que eu entendo, o que pesou não foi os argumentos que Moisés usou para que Deus não destruísse Israel, não. Porque na verdade o povo estava muito mal, rebelde. Mas o que pesou foi a importância que Moisés deu de dizer: não faz isso, Senhor, é o teu povo que o Senhor ama. Então o peso da intercessão é na importância que Deus nota que eu e você estamos dando. Por isso que a gente pode orar, pode insistir. E lá eu ainda citei o exemplo da viúva, que Jesus disse: a viúva inoportuna não, na verdade ela inoportunava, ela ficava lá na porta do juiz: resolve a minha causa, resolve a minha causa, resolve a minha causa, até que o juiz um dia falou, a Bíblia diz que ele era um juiz iníquo, um juiz ruim, injusto, né? Mas ele resolveu: eu vou resolver a causa dessa mulher, de tanto que ela me perturba. Eu não sou bom, mas eu vou fazer isso por ela, porque ela me perturba muito, que aí ela não vai voltar. E Jesus lá diz que Deus muito mais vai fazer aquilo que a gente pede, porque nós estamos batendo na porta dele. Então, querido, quero que você pense nessa questão, tá? A posse da terra não estava ali totalmente selada. As bênçãos da terra de Canaã não estavam totalmente seladas. Deus disse que ia fazer e agora está fazendo. Não, outra vez Deus disse: se fielmente obedecerdes, vocês vão entrar na terra e eu vou mandar chuva. A chuva serôdia, a temporã, eu vou mandar todas elas, as primeiras e as últimas chuvas, porque a terra lá é terra boa, a terra que bebe a água. Então eu estou prometendo para vocês, mas ele coloca um se. Quando tem aqui na minha palavra, no versículo 13, está: se fielmente obedecerdes. Isso é uma condicional. Se, o se está aí, então o se está posto. Se obedecer, tem terra fértil. Se não obedecer, estão roubados. E vocês vão notar que isso fica mais claro ainda a partir do versículo 26, a condicional que Deus coloca, tá bom? Seguindo então, nós vamos ver o quê? Que a admoestação continua e Deus lhes manda guardar a palavra em seus corações. Isso
é uma referência muito direta do capítulo 6, versículos 6 ao 9, quando Deus lá disse para o povo que eles deveriam guardar a palavra de determinada forma. Capítulo 6, versos 6 ao 9, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, também a atarás na mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Capítulo 6, do versículo 6 ao 9, o Senhor meio que repete isso no versículo 18, quando diz: gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal nas vossas mãos, e ponde-as como faixas na vossa testa. E diz no 19: ensinai a vossos filhos, falando delas, assentando na vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos batentes da vossa casa, das portas da vossa casa, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, como numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Veja que Deus repete. Tão sério é a coisa que a admoestação continua e Deus repete outra vez: guarda a palavra, mas guarda ela no fundo da tua alma, e escreve ela onde você puder, para que você possa lembrar das minhas palavras. Querido, palavra, uma das coisas que eu amo na Igreja Batista, e que a Igreja Batista não pode perder isso nunca, é que a gente ama a palavra. Veja como Deus exige do povo de Israel que eles se lembrem das palavras. E quando a gente vai ler a história da Torá, a história da lei, a história da Bíblia, e a gente estuda e fica sabendo que no início não tinha nada escrito, era tudo falado verbalmente, os pais para os filhos, eu fico imaginando, meu Deus, como é importante a palavra de Deus. E quantos de nós dispõe ou disponibiliza a Bíblia para a nossa família? Quantos de nós? Eu lembro que quando nossas meninas eram novinhas, Daniela e Raquel, já falei isso para vocês, fizemos um propósito, eu e minha esposa: vamos ensinar tudo de Deus que a gente puder para as meninas, até elas entrarem na escola, porque quando elas entrarem para a escola, elas só vão aprender porcaria na escola. E olha que a escola era muito melhor do que é hoje, tá? Muito melhor. E nós começamos a ensinar elas só coisa de Deus, tudo que a gente pôde ensinar, porque no dia que elas entrassem na escola, acabou. Aí ia vir com cultura, com mais não sei o quê, mais não sei o quê, e aí a bagunça ia estar pronta. Então, nós fizemos esse propósito. Com quantos anos essa menina entrar na escola aqui? 5. Hoje entra com quanto? Quem sabe? Que vai para a escolinha. Quem sabe? Eu estou por fora. 3. 3 já entra. Isso, né, quando o pai não coloca a criança numa creche porque tem que trabalhar. Aí já vai com alguns meses, né, já começa a vir influência. No nosso caso, era com 5, elas entraram com 5. Então, querido, eu tomei isso ao pé da letra, ensinar os filhos dentro da lei de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não é mestre na lei? Não sou mesmo não. Mas o que eu sabia, eu falei, vamos fazer um pacto. Eu falei com a minha esposa, vamos fazer um pacto. Vamos só ensinar Deus, 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 porque depois vai entrar tudo quanto é porcariada e nós não podemos controlar, porque elas vão ficar 4 horas na escola. Então, querido, o que nós fizemos? E hoje, vocês que vão ter filhos hoje aí, meninos e meninas que vão ter filhos, vocês têm um leque de possibilidades. Na minha época não tinha, na época delas também não tinha. Na época delas, para a gente conseguir só socar a Bíblia na cabeça delas, nós tivemos que andar muito e conseguir em livrarias evangélicas vídeos com histórias infantis da Bíblia e fazer uma montagem dessas histórias para que elas só assistissem na televisão Bíblia. Hoje não, hoje você vai no YouTube, você pega, não é? Hoje você vai e compra, você pode comprar até digitalmente, hein? Tem canal, o irmão João lembrou bem, tem canais de TV evangélicos, você vai ter bons filmes. Na minha época não tinha, na época dela não tinha.
Então, foi uma luta. Então a gente ia, fazia as fitas, era fita cassete de vídeo grandona assim. Você tinha que fazer aquelas fitas, elas eram de 2 horas, tempo normal, mas tinha 2 formas de você gravar que espichava. Aí as 2 horas a gente fazia 6. E aquilo era um desespero, irmãos, porque depois que acabava, tinha que rebobinar. Então a gente tinha que ter um rebobinador. E punha o fio, rodava de volta e pá. Aí quando ele estourava assim, isso quando a fita não estourava, né? Quando ele dava aquela pancada, você sabia que rebobinou. Aí você voltava. E o mais incrível é que a gente conseguiu montar um vídeo, eu não acho que não tem aquilo mais não. A gente conseguiu montar desde criação do mundo até aquela parte em que Paulo é lançado de um telhado, ele é lançado no cesto. Vocês lembram lá? Só você lembrar. Ele é lançado no cesto por causa das obras. Não conseguimos dali para frente. Então, querido, montamos aquilo e colocava aquele negócio. Quando terminava, as meninas, quero mais. E tinha que ter paciência para rebobinar aquele trem. E depois voltava. Conclusão, minhas meninas, novinhas, sabiam contar a história da Bíblia toda. Desde a criação do mundo até aquela parte. Eu tentei, falei, vamos ensinar. Tudo ensinava a cantar os hinos, ensinava a orar, ensinava a ler a Bíblia. Naquela época eu mantinha o culto doméstico na minha casa. O culto doméstico é aquele que você pega uma devocional todos os dias, lê, ora, canta e tal. A hora do almoço lá em casa, a gente incentivava cada uma delas a orar, e até o tempo que deu, depois não deu mais. Ou seja, vamos enfiar Deus, princípios éticos e morais nas meninas até elas irem para a escola, porque depois a escola vai bagunçar com tudo. E não é que bagunçou mesmo? No primeiro ano já começou a bagunçar, mas fizemos o que podia para poder ensinar. É o que está escrito aqui, olha, ensinar os vossos filhos para que vos multipliquem. Ensinai, verso 19, ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentando na tua casa, a caminho, deitando, levantando. Então, querido, ou seja, como é que nós vamos combater todas essas ideologias infernais que estão rodando por aí? Pega o teu filho desde novinho, está lá a Melissa, agora a Raquel precisa fazer isso. Ensina, põe a menina para escutar hinos, louvores dos mais bonitos e mais bíblicos que puder. Manda para a igreja, força ela a vir quando ela não quiser, mas leva, não é? Leva, porque ela não quer, você que tem que querer para ela. Amém, queridos? Não é? Não é? Pequenininho, você que quer. Ele come o que você der, se você não der, não come. Recentemente, eu vou até tirar dali para não ofender ninguém. Recentemente, aqui na nossa cidade, uma criança morreu de fome. Então, assim tem que ser com os princípios de Deus. Aqui está mandando, escreve a lei para tu quanto é canto e ensina os teus filhos. Tem que ir, é obrigado. Esse trem de, não quero ir na igreja porque o culto é ruim. Quem manda lá é tu. Porque ela vai para a escola e vai aprender tu quanto é coisa podre. Se você ensina o menino o caminho que deve andar, ele nunca vai se desviar dele, né? Quando ficar mais velho, ele não vai desviar. Então, queridos, são umas doutrinas que a gente precisa pegar para a nossa vida e entender que é bíblico. Então aqui Deus está cobrando de Israel, colocar no coração e chamando a atenção para ensinar para os filhos. E é meio que na obrigação mesmo, meu querido, tá? Enquanto criança. Depois a coisa muda, depois toma certa idade, é Deus que vai ter misericórdia. Mas eu prezo muito pelas crianças. E eu espero que a gente tenha muitos cultos infantis voltados para elas, para que elas tenham a liberdade de gostar do culto na igreja, focado para elas, e que a igreja invista e que as famílias invistam nos seus filhos. Não tem querer, não tem. Não estamos aqui para julgar. Mas na verdade, querido, obriga o teu filho, enquanto você pode. Obriga. Leva para o bom caminho, porque eu te garanto que eu, pelo menos, eu comecei a passar mal. O Delfino Júnior talvez veio sempre, porque ele é militar, eu não sou, e eu passei mal, eu estou fraco para essas coisas. Eu fiquei mal, fiquei ruim, sabe? Porque você vê alguém morto já é triste. Agora, ver alguém que na cara eu vi, estava lá a polícia, todas as polícias, militar, civil, fazendo aquela perícia e fotografando, e a funerária já esperando. Eu vou te ser sincero, pega o teu bebezinho, boba, leva, obriga ele, mas obriga. E Deus tenha misericórdia dele quando crescer, mas faça o teu trabalho bem feito. Gostava daquelas frases que você punha lá, pai, invista no teu filho, porque depois vê o bicho tribuchado lá, que tristeza, que amargura. Vai perguntar àquela mãe se ela está alegre, se é que tem mãe, a gente não sabe.
Vai perguntar aquele pai, você está lá, graças a Deus, meu filho partiu para o Senhor. Tá não, está arrebentado. Talvez morra, até morra porque o filho morreu, mas sabendo que aquilo ia acontecer algum dia, porque o histórico lá do jornalismo lá é que estava envolvido com droga e acusado de um homicídio, mas não sei o quê. Então, querido, quando a palavra vem trazer isso aqui, guarda no teu coração e chama a atenção para ensinar, eu quero dizer para os irmãos o que tem filhos, faça o teu papel bem feito, obriga o menino, obriga a menina, mas obriga na raça, porque vai chegar um dia que ele não vai te obedecer mais, ele vai fazer o que quiser, mas aí você vai dormir em paz e falar, eu levei, eu fiz. Eu estou para dizer, obrigue, quem manda lá é você, obriga, sem bater, sem nada. Não vou para aquela igreja é ruim. Você vai, entra no carro e leva, depois larga, depois deixa na mão de Deus. Mas leva enquanto pode, que depois não vai poder mais. Então, às vezes, a gente abre mão. Querida, hoje em dia, as pessoas deixam os filhos mandarem. Eles invertem as coisas. Filho não pode te mandar. Principalmente quando criança, quando está caminhando. Tem que ensinar o bichinho desde novinho quem é que está no controle. O controle está o papai, o controle está a mamãe. Tá? Eu dizia isso muito antes, eu parei. Mas vou fazer uma pergunta aqui. Se um menino engravidar uma menina e ele estiver desempregado, quem é que arca com as responsabilidades sobre aquela criança? Você sabe? Hein? Quem é o Delfino Júnior? Sim. É os pais. Alguns anos atrás, saiu na reportagem nos canais daqui do Brasil, tá? Uma avó foi recolhida, levada para a prisão, porque, se eu não estiver enganado, o neto ou o filho, não sei, não cumpriu com o seu dever de dar pensão. Meu irmão, quando você abre a mão e deixa o teu filho, a tua filha fazer o que quiser, você tem um argumento com ele, eu é que sou responsável e acabou. Estou só mostrando, querido, assim, para você ver como é que o inimigo deixa as crianças por aí. Você vai arcar com tudo, você vai pagar, você vai dar pensão, enfim, e outras coisas mais. Então é só para a gente entender, tá, querido? Eu te chamo a atenção que Deus aqui está falando, ensina os teus filhos essa palavra que eu estou pedindo para você gravar no teu coração. E graças a Deus, lá na minha casa, tivemos essa sabedoria de Deus. Vão me ensinar até o dia que for para a escola, porque no dia que for, nós já não vamos poder mais ensinar da mesma forma. Aí começou a vir as dúvidas, porque a gente ensinava uma coisa e a escola ensinava outra. Mãe, como é que é isso? E como é que você vai ensinar uma criança de 5 anos que a coisa não é daquele jeito? Aí começou a entrar o choque, aí entra a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia manda que é assim. E eu cheguei um momento que eu ficava aqui, menino, não me pergunta nada não. Eu não tinha mais nada que falar, falei, meu Deus, eu vou ficar perdendo tempo, é a luta espiritual, então não pergunta mais nada não, e pronto. E Deus teve misericórdia, porque aí entra o choque, você ensina a palavra e a escola vai desfazer o que você ensinou. Mas se nós não ensinarmos a palavra, é onde nós estamos perdendo terreno. A igreja oferece 1 hora de estudo, 1 hora e pouca na quinta-feira, e 1 hora e pouca no domingo. E o teu menino fica 4 horas, de segunda a sexta, na escola, ouvindo porcaria. E fica o resto do dia, talvez, vendo porcaria também, que você não vigia. Quem tem isso aqui então e tem acesso, o menino e a menina que tem, você precisa dar uma olhada no celular do teu filho, da tua filha. Pede ele para olhar. Deixa eu ver teu celular, deixa eu ver teu WhatsApp, deixa eu dar uma olhadinha, veja. Não é para bater nem para brigar, mas talvez o teu filho, tua filha precise de um socorro, de uma luz, de uma direção. Cuidado, minha filha, cuidado, meu filho, essas conversas podem te levar para algum lugar ruim. Eu não olho porque eu tenho até medo do que eu vou ver. Eu sei que é tenebroso. Eu sei que é tenebroso. Eu sei que o medo toma conta do nosso coração com relação aos nossos filhos, mas alguém tem que te ajudar. Nada melhor do que o pai e a mãe ser este ajudador. Nada melhor do que o pai e a mãe ter acesso. Pede para ver, pede para ajudar, pede para dar uma olhada.
O mundo não perde tempo, e a gente às vezes perde tempo por causa das nossas inseguranças. Mas a palavra segue, nós não podemos, ficar parado num ponto só. Então Deus aqui admoesta para que guardem a palavra no coração, que ensina seus filhos, Por quê? Pois Ele tem todo o poder, e o sucesso deste projeto de conquista de Canaã dependeria unicamente da submissão de Israel e não de suas estratégias. Então Deus pede para que eles escrevam a palavra, ensinem aos filhos, porque na verdade Deus está dizendo aqui para eles, olha, que Ele tem todo o poder. Se fielmente guardar todos esses mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor o vosso Deus e andando em todos os seus caminhos, e se achegando-vos a Ele, olha, também o Senhor de diante de ti vos expulsará todas essas nações e despojareis nações maiores e mais poderosas do que vós. Então veja bem, estava condicionado à submissão, porque o Senhor fala que se eles guardassem fielmente, o Senhor daria graça, também o Senhor expulsará de diante de vós nações maiores e mais poderosas. Ou seja, o sucesso dessa empreitada, o sucesso desse projeto de conquistar Canaã, não dependia das estratégias de Israel, dependia tão somente da submissão e da fidelidade. É onde nós gostamos de lembrar para você que as campanhas propostas sobre tantos dias para você alcançar uma bênção tal, nem sempre são verdade, porque na verdade todas elas estão envolvidas na submissão, na fidelidade. Você é fiel, você é submisso a Deus, o Deus tem recompensas para a tua vida, e isso é o caminho, esse é o caminho, tá? Então mais uma vez, Israel ouve de Deus, a submissão é a solução para que o projeto funcione. Por fim, do verso 26 ao 32, irmãos, Deus lhes propõe a bênção e a maldição, chamando-os à obediência para a bênção, pois do contrário a desobediência lhes traria sofrimentos. Ele vai dizer isso do versículo 22 para baixo, e olha que Deus diz assim: vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvides o mandamento do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então uma coisa linda que eu vejo em Deus é: Deus não te obriga a obedecê-lo. Tá? A palavra o tempo todo está chamando Israel a obediência e a submissão. A coisa mais linda é que Deus não te obriga a obedecê-lo, mas Ele te adianta que em obedecer estão as bênçãos, e em não obedecer estão as maldições. De vez em quando eu me deparo com alguns irmãos, questionando e trazendo algumas pessoas que nós conhecemos e que escolheram a desobediência a Deus. Só que as pessoas que escolhem desobedecer a Deus, elas não estão conscientes, elas não estão assim, eu diria até que não estão no seu melhor momento mental, porque se elas colocarem na cabeça essa verdade, que Deus propõe bênção e maldição, e te deixa escolher, as pessoas iam saber o fim daquilo que elas estão escolhendo. Então o que a gente mais tem que fazer é colocar bem claro: Deus não te obriga a obedecê-lo, mas Ele te explica que as tuas escolhas, sejam elas boas ou ruins, têm consequências. Está vendo como é que diz aqui? Olha, versículo 20 e versículo 22, 26, 27 e 28, vede que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção se ouvides os mandamentos do Senhor, que hoje vos mando, e a maldição se não ouvides os mandamentos. Se você não pensar bem, Deuteronômio 28 traz uma lista de bênçãos e de maldição, e todas elas estão condicionadas a ouvir e a obedecer ao Senhor. Então, queridos, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que desde o jardim do Éden, Deus não nos obriga a obedecê-lo. Amém? Desde o jardim do Éden, Deus não nos obriga a obedecê-lo. Deus nos propõe escolher obedecer ou não às suas ordens. Não importando a escolha, ela trará consequências boas ou ruins. Portanto,
tenhamos cuidado em cumprir todas as ordens que o Senhor nos propõe, pois Ele quer nos fazer o bem. O que Ele está dizendo é isso: olha, Israel, me obedece, porque olha, eu estou levando vocês para uma terra melhor do que de onde vocês vieram, mas eu vou mandar chuva boa, a terra vai produzir, se vocês me obedecerem. E termina dizendo mais uma vez: olha, Israel, eu proponho para vocês bênção, e vocês só têm que me ouvir para ser abençoado, mas também eu ponho diante de vocês a maldição, se vocês não me ouvirem. Então fica muito claro, Deus não te obriga, mas Ele te diz o que você deve fazer. Amém? Está vendo, querido? É simples assim. Então caminhar com o Senhor é tranquilo. Obedece, que tem bênção. Não obedece, tem maldição. Então ninguém compra a bênção com Deus, ninguém compra a bênção de Deus. A gente faz, a gente caminha, a gente obedece, submete e é muito, muito, muito abençoado, tá bom? Eu não sei quantos de vocês já desobedeceu o papai e mamãe e depois quebrou a cara, e depois viu que aquilo foi mal, foi ruim. É isso, mais ou menos isso. A gente desobedece Deus, quebra a cara, e depois a gente vai ver: por que eu fiz aquilo, né? Mas Deus deixa a gente livre. Então essa liberdade que Deus nos deixa e que nos faz entender por que alguns irmãos nossos, alguns parentes talvez, alguém do nosso coração escolheu desviar dos caminhos do Senhor, e aparentemente parece que está tudo bem, que é de Deus não vai fazer justiça. Vai, a pessoa automaticamente está plantando e ela vai colher, se ela não se arrepender, porque Deus não vai mudar a sua palavra. E isso é um princípio, tá? Bênção e maldição. A bênção se ouvir os mandamentos do Senhor, e a maldição se não ouvir os mandamentos e se desviar dos caminhos que o Senhor ordena. Amém? Portanto, então vamos lá, né? Portanto, vamos ter cuidado e vamos cumprir o que o Senhor nos ordena. E eu repito, quando Deus te manda fazer algo, é porque Ele quer te abençoar. Quando Ele te proíbe de algo, é porque Ele quer te abençoar. Quando Deus fala com você: não pode fazer isso, é porque Ele quer te abençoar. Então Deus é um Deus bonzinho, igual um pai que é bonzinho. Deus fala, um pai fala que pode e o pai fala que não pode. Então quando Deus te diz não pode, é porque Ele é bom e Ele quer te abençoar. E em cumprir esse mandamento tem uma bênção para você. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, fortaleça. Podemos encerrar o nosso estudo. Vamos orar e vamos para o nosso lar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos Te pedir ajuda para sermos obedientes à Tua voz. Sabemos que temos um problema sério com a submissão, com a obediência, quando se trata de obedecer ao Senhor, às leis, os mandamentos do Senhor. Mas nós Te pedimos ajuda, em nome de Jesus. Em tempos como este, meu Deus, que a fé tem sido tão abalada, a fé na Tua palavra, onde se tem criado, meu Deus, formas de culto, criado maneira de viver, que muitas vezes não condizem com os princípios mais básicos da Tua palavra. Nós Te pedimos ajuda, Te pedimos graça, misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a compreender melhor a Tua vontade para as nossas vidas, e nos ajudas a obedecer, a submeter à Tua vontade, porque em obedecer e submeter às leis do Senhor tem bênçãos para nós. Muito obrigado. Abençoa a viagem que nós vamos fazer amanhã, meu Deus, naquele casamento. Abençoa também a viagem que a igreja fará no sábado, aniversário em Revés de Belém, no Cordeiros, e peço ao Senhor que seja gracioso conosco e nos abençoe. Obrigado mais uma vez, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, boa noite. Vamos estar juntos no domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida.